falar um pouco da psicanálise e da biopolítica. Esse texto é baseado em uma apresentação realizada em 2021, como parte de um evento de celebração da efeméride de 100 anos do livro Freud, a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, de 1921, qual frequentemente considera um texto fundamental para as tradições da psicologia de grupo, psicologia social, psicanalítica ou não. O título apresentado foi geralmente concebido como provocação sobre o campo da psicanálise, tal modo que as palavras psicanálise e biopolítica agradariam ao menos 3 possíveis possibilidades de composição. A primeira, conforme a formulação de que o título formal é esse texto, trata das possíveis relações entre a psicanálise e a biopolítica, como construtores independentes, ou seja, entes da razão particulares em seus conceitos, métodos, histórias, objetos, o que implica a retomada do campo da psicanálise, reflexões e instrumentos sobre a sociedade humana, principiando por ler e reler os textos de Freud, em especial Psicologia das Massas. Outras duas possibilidades surgem pelo verbo do lugar conectivo, de modo que a grafia surge em uma mesma, porém com duas pontuações, uma afirmativa, a psicanálise e a biopolítica, outra interrogativa, a psicanálise e a biopolítica. Essas elaborações semânticas decorrem de uma relação com o texto por meio da composição entre hermenêutica e dialética, conforme conceituou Paul Rich a partir de Willy Deteley, Martin Heidegger e Gregor Agadem, expressa nos termos um título círculo hermenêutico, qual integra exclusivamente parte de um todo e assim pode ser percorrido ao infinito, de tal modo que cada constituído sucede um novo desafio, que por seu turno retorna à leitura das partes, configurando por um outro todo, e de um outro lado toma todos como parte de um novo conjunto de possibilidade de um novo todo a ser compreendido. É dessa fundamentação pela hermenêutica que se pode afirmar que o tempo todo há e não há uma psicologia, ou uma psicanálise, ou uma teoria crítica, e sim um lado positivo ou mesmo mandatório de dominar psicologias, psicanálise, filosofia, sociologias e teoria crítica, e assim por diante, por um lado, toda cada psicologia específica. É uma totalidade em si. A psicologia da educação, por exemplo, ao mesmo tempo também é parte de um e vários de todos. Da mesma forma, há várias psicologia das massas, conforme o leitor interprete o momento da leitura, de modo que certos textos, certos leitores estabelecem uma relação de contínua expansão de compreensão, que implica cada caso da psicanálise, ao hábito de releitura dos textos de Freud que as psicanalistas desenvolvem. Assim, cada parte do livro reflete a relação particular e, porquanto hermenêutica, cada apresentador e escritor estabelecer com o texto de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. O tempo de sua escrita e sua apresentação ao mesmo tempo estabelece um caleidoscópico que permite infinita diversidade de leituras, como deve ser como um texto vivo. Então, a biopsicanálise e a biopolítica vai tratar da leitura do ser humano incluído na política, né? Entender como essa psicologia das massas, né? Como o ser humano, biologicamente, vai agir politicamente, né? Entender como cada ser humano entende a política e como a política é feita no decorrer de vários anos, né? Como a política interfere também na cultura humana, né? E como a política também contribui ou pode prejudicar a cultura humana. Então, entender psicanálise e biopolítica é entender as maneiras de comportamentais de cada sociedade e como cada sociedade age politicamente em cada época. Isso é a biopolítica e a psicanálise.